Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós acabamos de acompanhar a reportagem do Rodrigo Gomes mostrando ali no ato de 1º de maio que foi realizado no Pacaembu ontem, os anseios, as preocupações, as motivações dos trabalhadores, e o DIEESE também lançou na semana passada um boletim a respeito do 1º de maio mostrando que a situação dos trabalhadores tem a ver com a conjuntura nacional e internacional derivada da pandemia, também da guerra da Ucrânia, mas fundamentalmente ela se relaciona com as escolhas políticas que foram feitas nos últimos anos, Fausto? Sem dúvida, Glauco. Ontem foi um dia importante, né? Um dia de protesto, um dia de lutas aí contra tudo que o trabalhador vem vivendo e que de alguma forma nos últimos anos vem se acelerando. Nós estamos com uma taxa de desemprego aí beirando os 12 milhões de brasileiros, mais de 1/3 da população brasileira está em situações aí que de alguma forma de vulnerabilidade do ponto de vista das ocupações. Estamos 19 milhões de pessoas passando fome, quer dizer, a carestia vem chegando, vem se ampliando, vem diminuindo o poder de compra do trabalhador, quer dizer, cada vez mais os preços dos produtos estão mais caros, em compensação a renda média do trabalho está cada vez menor. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a situação vai colocando para o trabalho bastante dilemas, bastante questões, e sim, tem muito a ver com as escolhas do atual governo. Vamos lembrar que no caso da inflação, no caso dos preços assim, em geral, a gente tem a questão dos preços administrados, a questão aí do preço dos combustíveis, que a cada mês, a cada semana vem tendo um aumento, algum novo aumento. Nós estamos com um botijão de gás aí que já passou da casa dos R$135. Quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai vendo quanto que as escolhas que foram feitas têm a ver com as condições. Vamos lembrar que em 2017 teve uma reforma trabalhista. A reforma trabalhista prometia acabar com a informalidade, reduzir o desemprego, e que, na verdade, o que a gente viu foi o oposto disso. A gente viu perda de direitos, aumento do desemprego, aumento da informalidade e as condições médias aí do trabalhador piorando. Tudo isso tem a ver, então, com o que a gente está assistindo e, de alguma forma, um governo que simplesmente esqueceu do povo e deixa essas questões ao sabor do mercado. Vamos olhar também que, por exemplo, a taxa de juros vem crescendo, que vai dificultando o consumo, que vai dificultando acesso ao crédito, que vai dificultando o investimento. Quando a gente olha, então, as dificuldades são bastante grandes e estão vinculadas ali, de alguma forma, a tudo isso que a gente vem vivendo ao longo dos governos, dos últimos 2 governos, né, do Temer e do Bolsonaro, e com ênfase agora muito forte às escolhas que o governo Bolsonaro tem feito. Fausto, você cita um dos pontos mais importantes, que é a inflação, e o boletim do DIEESE mostra que desde o começo da pandemia o custo do conjunto de alimentos básicos ele teve um acréscimo de R$ 243 em São Paulo, um aumento de 47% entre março de 2020 e março de 2022. Isso evidencia algo que a gente sempre comenta também aqui no espaço do DIEESE, Fausto, que é a questão da inflação onerar muito mais os mais pobres do que os outros segmentos. E também, quando a gente analisa não só o aspecto inflacionário, mas do desemprego, da informalidade e das próprias condições de trabalho, isso também varia conforme a região no Brasil? Bem, Glauco, a gente tem, primeiro, uma desigualdade estrutural no Brasil, uma desigualdade que passa pela questão de gênero, passa pela questão de raça, passa pela questão das regiões no Brasil, sem a sombra de dúvidas. As regiões mais pobres sofrem muito e os mais pobres em todas as regiões sofrem muito. A gente olha para a questão aí da cesta básica, os itens, né, básicos ali da alimentação das pessoas, a gente vem vendo como que o peso desses alimentos vem aumentando ali na renda desses trabalhadores. E é sempre bom lembrar, né, quer dizer, o alimento subiu por quê, né? Aí você vai ter uma discussão muito importante, que é você olhar como o governo, inclusive, ele foi abrindo mão das ferramentas de minimamente trabalhar com a questão dos preços dos alimentos, né? Todos os estoques reguladores foram desmontados, a capacidade do governo minimamente de intervir ali, garantir que o alimento chegasse na mesa do povo a um preço mais barato, foi sendo totalmente desorganizada, como, por exemplo, os programas de agricultura familiar. Então, quando a gente vai olhando, né, quando você vai ali na feira, no supermercado,
você vai vendo os preços subindo e os preços não recuam, né, como muitas vezes as pessoas imaginavam, falavam assim, mas o dólar subiu, o dólar caiu, deveria acabar, o preço deveria ser reduzido. Tudo isso não se assiste, né? O que a gente vê é uma escalada contínua dos preços, uma inflação que está batendo aí a casa dos quase 12% em 12 meses. Isso vai mostrando um pouco como que isso vai corroendo a qualidade de vida das pessoas. Cada dia mais o carrinho de supermercado está reduzido, cada dia mais o trabalhador tem que ver a sua renda diminuída. Também vamos lembrar, né, Glauco, assim, as negociações têm tido muita dificuldade para garantir o mínimo, que é a reposição das perdas inflacionárias. Então a gente vai entrando num cenário em que, de alguma forma, os mais pobres têm perdido muito, ao contrário dos mais ricos, né, que vem ampliando a sua fortuna, como a gente tem visto aí ao longo desses anos. Então tudo isso tem a ver, então, com o que a gente está assistindo de uma política que tem uma escolha, né, uma escolha de centralizar, de novamente concentrar renda, privilegiar aqueles que têm mais recursos contra aqueles que têm menos recursos. É um governo que, de alguma forma, escolheu os seus caminhos, e os seus caminhos passam para um Brasil que cresce, mas um Brasil que cresce só para alguns, e para a grande maioria se perde renda, se perde condições de vida, e a vida vai piorando a cada dia. Fausto, e tem outro dado também do boletim, que os boletins do Diese são ótimos porque dissecam os dados, né? Não simplesmente colocam ali, sistematizam e também fazem a interpretação, mas quando a gente analisa aqui o rendimento médio do trabalhador, que era de R$ 2.377 no final de 2021, só que houve, né, uma queda do rendimento médio de 8% durante a pandemia, só que quando a gente analisa esse dado assim, o dado seco, né, a pessoa pode até falar, poxa, mas eu queria ganhar R$ 2.377, né, a pessoa que ganha o salário mínimo, só que metade dos ocupados, 54%, ganhava R$ 1.500 ou menos. Então, esse número, na verdade, ele evidencia uma queda do rendimento, mas que é uma queda do rendimento, inclusive, de pessoas que ganham ali próximo a um salário mínimo, remetendo de novo uma outra questão, que é a falta da política de valorização do piso nacional, que deixou de existir, né, durante o governo Temer e também no governo Bolsonaro. A gente precisa olhar com mais atenção para esse segmento da população e também retomar essa política, Fausto, num eventual novo governo? Bem, a gente precisa olhar para os mais pobres, né? Os mais pobres precisam caber no orçamento. Acho que essa é uma frase importante. A gente olha para um orçamento que, de alguma forma, sempre privilegia os mais ricos. O debate do salário mínimo é fundamental. A gente tem uma renda no Brasil hoje muito baixa, nós estamos falando aí em torno de um pouco mais de R$ 2.300, é um valor muito baixo, é um valor que caiu 8%, quando a gente olha para o valor, ele vem caindo, significa que a população vem empobrecendo, e a grande massa mesmo, ela vai ganhar no máximo R$ 1.500. Vamos lembrar também que R$ 1.500 é um valor bastante aquém, né, um valor muito próximo ao salário mínimo que a gente tem, o que significa que uma política de valorização do salário mínimo impacta diretamente a vida de muita gente. Não são só os trabalhadores que ganham o salário mínimo. A maior parte dos pisos, Glauco, eles giram em torno do salário mínimo no Brasil. Então, quando você altera a questão do salário mínimo, você está alterando o conjunto dos preços ali, dos salários em geral na economia. Nós estamos falando não só dos trabalhadores formais, mas também dos trabalhadores informais, como, por exemplo, as empregadas domésticas, os empregados domésticos, que têm muito a sua remuneração vinculada ao salário mínimo. Uma política de valorização do salário mínimo é a base de você começar um processo de ampliação aí da distribuição de renda no Brasil. Essas políticas de combate à extrema pobreza, né, como é o caso do Bolsa Família, como foi o caso do Bolsa Família, são políticas bastante importantes para você lidar ali com a faixa de renda muito baixa na população, mas para você mexer de maneira estrutural, você precisa criar mecanismos que garantam que, no mínimo, seja protegido contra a inflação dos menores salários e que você vá acompanhando o crescimento econômico e o rendimento dos trabalhadores. Essa questão de você vincular vincular o salário mínimo a algum mecanismo que automaticamente vai aumentando para além dessa inflação é fundamental. O Brasil tem uma estrutura salarial bastante desigual. A base da pirâmide é muito baixa e os níveis acima vão subindo, vão cada vez mais num triângulo ali, numa pirâmide bastante inclinada, em que a gente vai ver que os mais ricos ganham muito nesse país. É preciso sempre pensar em como você constrói mecanismos
para que você retire renda dos mais ricos de alguma forma e transfira para os mais pobres. A política do salário mínimo se mostrou uma política bastante efetiva, uma política bastante eficiente e que de alguma forma consegue empurrar essa pirâmide para cima. Então é bastante importante a gente pensar numa política de valorização do salário mínimo e ampliação do conjunto dos direitos sociais em geral, Glauco. O debate de colocar o pobre no orçamento significa, de um lado, você ter que mexer na questão da renda, mas você também tem que implementar políticas que dê acesso a esgoto, água encanada para o conjunto da população, dê acesso a remédio, à saúde, à educação. Tudo isso faz parte de uma política que olha um Brasil que, para se aproximar dos países desenvolvidos, precisa, antes de mais nada, melhorar a sua distribuição de renda. Fausto, e quando a gente lembra, inclusive, da discussão a respeito da política de valorização do salário mínimo, muitos economistas, inclusive aqueles adeptos da tese da austeridade fiscal, acima de tudo, eles diziam que aumentos sucessivos do salário mínimo podiam causar, primeiro, uma elevação da taxa de informalidade, porque pequenos negócios não conseguiriam pagar, em tese, o salário mínimo, e também que provocaria um aumento da inflação. E a gente não viu nada disso no período da valorização do salário mínimo. Pelo contrário, a gente vê aumento da informalidade e aumento da inflação agora, né, Fausto? Essas são as contradições aí dos discursos neoliberais, né? Na verdade, o que a gente tem é bem o contrário disso. Quando você coloca mais recursos nos mais pobres, você faz a economia real girar. Ou seja, o mais pobre, ele não coloca dinheiro na Suíça, ele não exporta recursos, que ele faz é comprar, e comprar normalmente bens de primeira necessidade. Quando a gente está falando também de políticas de atuação em relação aos mais pobres, a gente está falando sim em políticas que de alguma forma ter que enfrentar a questão da carestia. É fundamental você reconstituir os estoques reguladores, é fundamental você apoiar a agricultura familiar, é fundamental você ter uma política de preços administrados, nós estamos falando de energia, combustível, de alguma forma lide com essa questão da distribuição de renda, de minimamente lidar com a questão dos preços. Tudo isso faz parte de um olhar diferente para a política, um olhar diferente para a economia, que é o que nós não temos agora. Quando você deixa ao sabor do mercado, é isso mais ou menos que a gente vai assistir. Você vai assistir uma economia que, na verdade, ela vai se deteriorando, os mais pobres vão perdendo sua renda, eles vão comprando cada vez menos, e aí você vai tendo todo um cenário em que o comércio vende menos, a indústria produz menos, e que de alguma forma tudo isso vai impactando. Nós estamos hoje com uma situação bastante complicada, nós temos inflação alta, nós temos então, consequentemente dessa inflação alta, uma taxa de juros elevada, que segura cada vez mais a economia, e de outro lado você tem uma taxa de desemprego muito alta. Ou seja, é um cenário muito ruim do ponto de vista econômico, inclusive que contradiz a própria cartilha aí dos neoliberais. Inflação alta, juros altos, e taxa de desemprego muito alta, teoricamente não cabe aí no discurso do que eles colocam. A gente precisa sim ter um olhar diferente para a economia, um olhar que passa pela questão do investimento, pela questão da distribuição de renda e pela questão minimamente de você olhar para a questão dos preços a partir dos preços básicos, dos preços necessários para o conjunto da população. É por ali que a gente vai caminhar. Pensar a distribuição de renda associada a uma produção nacional que de alguma forma se volte para a garantia mínima, né, das necessidades dos trabalhadores é fundamental. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima, uma ótima semana. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.